Muito bem, voltamos com mais um Quintas Mais Humanas. Um prazer ter vocês aqui novamente, um prazer estar aqui de novo para compartilhar ideias, insights. Esse é o objetivo do Quintas, a gente se reunir virtualmente para trocar ideias com pessoas super diferentes. A gente acredita que a diversidade traz crescimento. E hoje, realmente, a gente está com um time super feminino, só mulherada nessa sala, dos mais... E ainda é um programa super internacional. Vocês vão ver que a gente está em fusos horários completamente diferentes. A Converte tem um prazerzão de patrocinar esse encontro aqui que a gente faz toda semana. Adriana, Praia, minha sócia querida, estamos juntas nessa batalha. A Converte é uma consultoria na área de pessoas. Nosso objetivo é desenvolver as pessoas nas empresas, nos negócios, nas carreiras, para que elas sejam protagonistas dos seus resultados, seja da maneira como elas acharem melhor. E a gente acredita que o Quintas é uma maneira de fazer isso, de estimular essa descoberta. Por isso que eu acho que o nosso encontro de hoje é especial nesse sentido. Então, a nossa primeira participante, que é a nossa terceira elementa, vamos dizer assim, é esquisito eu falar isso, mas eu acho que cabe bem, a Rafaela Molt. A gente chama ela de Rafa porque ela é uma querida, ela vem direto da Califórnia para falar com a gente, está aí 4 horas atrás de nós, é psicóloga, coach e mentora na área de carreira. Mudou a carreira dela, saiu daqui do Brasil, foi para os Estados Unidos para realmente se redescobrir, então vai poder contribuir muito nesse bate-papo mesmo. Então, temos mais uma companheira aqui conosco, Adriana, no nosso time. Ótimo. Né? E a nossa convidada super especial, ela é tudo. Ela é um pouco de tudo, então tem muita conversa para a gente fazer, para trocar aqui hoje. Renata Spaliti, você já deve ter ouvido falar dela, empresária, coach, palestrante, influenciadora digital, atleta, embaixadora da WBFF, um campeonato de fisiculturismo da área fashion e de beleza, sensacional, e ainda tem tempo de ser rainha de escola de samba. Então é de tudo um pouco e vai contar muita coisa para nós, né, Dri? Então eu vou recebê-las aqui para que a gente possa conhecer muito mais sobre ela, inclusive, e como é que foi essa virada, porque ela deu uma grande virada na vida dela. Então, você que está querendo se redescobrir, essa é a oportunidade. Bem-vinda, mulheres! Olá, meninas lindas! Olá! Sejam bem-vindas na nossa sala para esse bate-papo. Eu não quero me alongar muito aqui não, porque eu já quero ouvir vocês falando, porque a gente tem muita história boa para contar aqui, né? Para compartilhar. Então, sejam bem-vindas. Rê, obrigada por vir até nós. A gente tinha marcado outras vezes, não deu certo, mas agora deu, né? Essa loucura de tempo que a gente está tentando administrar. Muito obrigada por ter vindo. Rafita, também, muito obrigada. Você está aí mais cedo que a gente, interferindo, estamos no meio das suas aulas aí, né? Então, obrigada, sejam bem-vindas. Obrigada a vocês pelo convite. Muito bom. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom, a Renata era uma promessa, né? Porque quem assistiu o nosso primeiro episódio aí do Quintas Mais Humanas, o noivo dela, Marcelo Toledo, a gente já tinha feito o convite para ele, para ela estar aqui conosco, né? Compartilhando com a gente essa história, esse momento que ela está vivendo de uma maneira tão intensa. Mas, Rê, antes da gente falar desse momento, né, mais agitado que a gente está vivendo, você tem uma história muito interessante. E tanto quanto a Rafa, que fez uma mudança também interessante aí de carreira, como a Andresa falou. E eu queria que vocês compartilhassem conosco isso. O nosso objetivo é inspirar essas pessoas nesse momento. Rê, você tem uma marca, né? Eu quero começar aqui um pouquinho com a sua marca, que é busque o seu propósito e deixe o seu legado. O que isso representa para você? O que significa essa marca? Me conta pra gente um pouquinho dessa história. Vamos lá, vou tentar fazer de uma história que é muito longa, uma história curta para resumir aqui para vocês, né? Mas isso tem muita relação com essa transformação que eu fiz na minha vida. E eu digo que eu tive alguns momentos muito marcantes na minha vida. O primeiro deles foi a separação dos meus pais, quando eu tinha 17 anos. Então, eu fui filha única até então, né? Depois meu pai teve um segundo casamento. Extremamente mimada, fui neta única também do lado da minha mãe, enfim. E vivia ali num castelinho
e tinha uma série de sonhos. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora, muito criativa, enfim, muito ligada com a arte. Eu dançava, eu fazia teatro, eu gostava de cantar, enfim. E com a separação dos meus pais, eu tive aquele primeiro momento de cair na realidade, né? Naquele momento, eu vi a minha mãe, que havia se dedicado ao casamento, então ela largou a faculdade que ela fazia em Recife para vir para São Paulo, casar com meu pai. E eu vi uma mulher que dependia emocionalmente e financeiramente do meu pai. Então, a primeira promessa que eu fiz ali, que mudaria radicalmente a minha vida, foi que eu não queria depender financeiramente ou emocionalmente de alguém, né? Então, isso direcionou bastante a minha carreira. Logo ali, aos 17 anos, eu já decidi pela carreira que eu queria seguir, por dois motivos. Um, porque eu tinha feito essa promessa, né? E essa área das artes, essa área que eu também me identificava, era uma arte que não era muito promissora aqui no Brasil. E também porque eu sentia muita saudade do meu pai, que saiu de casa, e eu optei por trabalhar com ele na indústria farmacêutica, que é a Apsen, que é uma indústria da nossa família, né? Eu sou a terceira geração na empresa. E ali é onde eu iniciei a minha faculdade e depois a minha carreira, né? E por trabalhar com o meu pai, eu sempre me cobrei muito, porque eu não queria que as pessoas ali me vissem como a filha do dono. Então, eu me dediquei bastante, eu fiz engenharia química, na sequência eu fiz uma pós-graduação em finanças, daí me formei em inglês também. Eu tenho uma história engraçada, porque eu não falava absolutamente nada, eu me formei em um ano, então eu estudei todos os dias, 3 horas e meia por dia, por um ano. Não faltei nenhuma vez em um ano. Eu sou pessoa determinada quando eu decido alguma coisa. E eu fiquei muito assim, focada na minha carreira mesmo. Então, eu fiz uma série de processos, vim a me formar também como coach, e sempre procurando melhorar, me desenvolver. Depois fiz um MBA para CEO, sempre me preparando nessa carreira. Aí o outro grande fator que transformou muito a minha vida foi um divórcio que eu tive em 2009. Então eu falo que ano passado eu fiz aniversário desse momento, porque esse foi de fato o momento mais marcante da minha vida, porque aí sim, já adulta, né? Eu tinha 29 anos na época. Quando eu me divorciei, eu me vi uma pessoa que abriu mão de tudo pela carreira. Meu casamento estava uma bagunça, a minha relação com as pessoas que eu mais amava estava uma bagunça também. Então, em 2009, eu comecei a investir no autoconhecimento. Eu queria me entender, eu queria saber por que eu tinha casado, por que eu tinha me divorciado, por que eu tinha escolhido os caminhos de vida que eu tinha escolhido, enfim. E eu sempre digo que uma das coisas mais importantes da minha vida é o autoconhecimento. Sou apaixonada. Então, em 10 anos, foi uma longa trajetória, né? E aí eu fiz uma série de processos, uma série de cursos, imersões, enfim, me dediquei bastante a leitura, livros, enfim, tudo que envolvia autoconhecimento eu estava dentro. E uma das coisas que eu fiz que também mudou muito a minha vida foi um processo chamado Processo Hoffman, que eu fiz em 2013, já um pouquinho mais para frente, e que ali sim eu de fato abri todas as gavetas, os armários da minha vida, tirei tudo de dentro e comecei uma nova jornada, né? Ali eu sabia o que eu não queria para minha vida já, muito claramente, mas eu ainda não sabia o que eu queria. Mas já era um caminho, eu já me sentia mais confortável de falar, bom, eu já sei que isso aqui eu não quero, então esse caminho eu não vou aceitar mais. E aí eu vim de 2013 até hoje, né, praticamente, trabalhando aí na construção dessa pessoa, dessa mulher que eu queria ser, enfim. E em um determinado momento, há cerca de 5 anos atrás, me veio um insight. Me veio um insight bastante grande que eu queria contagiar mais as pessoas, eu queria influenciar as pessoas, eu queria trazer aquela parte da minha história, tanto a parte difícil e eventualmente ruim, que eu não encaro dessa forma. Eu acho que todos os momentos da nossa vida nos trazem aprendizados, mas eu também queria trazer um pouco do meu conhecimento, todo esse processo, enfim, de me dedicar ao autoconhecimento, à carreira. Eu tenho muito uma pegada de brigar pelas causas femininas, então ali eu queria externar isso. E aí foi quando eu iniciei o meu blog. Logo na sequência, eu não tinha nem lançado o meu blog ainda, eu estava começando a construir identidade visual, conteúdo, etc. Eu conheci o meu noivo, e que aí é uma história à parte também, não vou entrar muito em detalhes, mas a gente
na mesma escola, na mesma série, com os mesmos amigos, a gente não se conheceu na escola, a gente veio se conhecer. Nossa, essa parte eu não sabia. É. O destino nos cruzou várias vezes, mas enfim, essa é uma outra longa história. E com ele também ali eu tive um novo momento de um relacionamento especial, completamente diferente, maduro, enfim. E foi ele também que me incentivou a fazer algo que era um grande sonho, que era competir no mundo do fisiculturismo, do fitness, e que eu achava que não seria possível. Eu achava que eu tinha aberto mão daquilo, que minha carreira executiva não combinava com competir de biquíni, se expondo e tal. E ele me incentivou. Então, de lá para cá, que são cerca de 5 anos, a minha vida mudou completamente. Completamente, porque eu aprendi que sim, é possível conciliar uma série de coisas diferentes e até antagônicas, assim, porque é difícil você imaginar uma executiva que compete de biquíni, que se expõe fisicamente, e de repente agora, mais recentemente, que é rainha de bateria de uma escola de samba, que é um outro universo, enfim. Então foi a partir dali que eu me permiti, que eu comecei de fato a fazer as coisas que eu queria e fui me percebendo também melhor na minha carreira ou melhor nos meus relacionamentos a partir do momento que eu também fazia aquilo que era importante para mim, que uma coisa não invalidava a outra. E foi aí que nasceu o Busque o Seu Propósito, Deixe Seu Legado, né? Eu digo que hoje eu já tenho muito mais clareza de qual é o meu propósito, embora eu acredite muito que isso é algo que a gente constrói ao longo da vida. Então, obviamente que ele ainda está sendo lapidado, mas nesse momento que eu comecei essa transformação de vida, eu coloquei essa assinatura para mim. Tanto que eu usaria em tudo. As pessoas brincam comigo, falam, Renata, mas não precisa assinar post no Instagram, no Facebook, né? Ninguém assina. Eu falo, mas eu vou assinar. Porque eu acho que é uma coisa que eu repito assim, com muita frequência, porque é algo que eu acredito. Porque eu acho que cada ser humano tem o seu propósito, que é único, que é ímpar, que é o seu talento, que é aquilo que você veio fazer aqui nesse planeta. E eu acho que a gente precisa buscar ele para aí sim deixar algum legado aqui na Terra. Muito legal. O Rê, você sabe que você fala do propósito, mas eu conheço muitas pessoas que ainda não identificaram qual é o seu propósito. Então, hoje você fala com muita segurança e você teve uma trajetória, né, de busca disso, de autoconhecimento, e eu acredito que também a gente não encontra o nosso propósito sem se autoconhecer. Acho que a Rafa pode complementar aí também, porque ela é especialista em ferramentas de autoconhecimento, né, Rafa? Uhum. Mas a gente vê muitas pessoas ainda perdidas, ainda vivendo momentos de crise como nós estamos vivendo hoje, mais perdidas ainda, porque você gera uma instabilidade muito grande emocional, porque que razão que você tem de estar aqui, né? Então, quando a gente não encontra o nosso propósito, isso fica ainda mais vulnerável. Exatamente. E eu Rafa, acho que... pode falar. Desculpa te interromper. Eu Não, acho que a gente pode falar. tem que ser amoroso, né? Tem que ter amorosidade na nossa vida. Em primeiro lugar, conosco mesmo, né? Porque eu acho que nós somos as pessoas mais críticas de nós mesmos, né? Por isso que eu brinquei, eu falei, o meu ainda está em construção, né? Eu acho que ele está muito mais maduro, são 10 anos de autoconhecimento, mas eu vivi muitos e muitos anos, como eu comentei, só nos últimos 5, ou seja, 5 anos antes, eu amargurei uma completa situação de se sentir mesmo perdida. Mas eu acho que a gente tem que ter essa clareza de que tá tudo bem. E também desmistificar essa coisa do propósito, que eu acho que as pessoas têm muito essa ilusão de que é algo mágico, de que é algo enorme, eu acho que a gente encontra o nosso propósito como qual é a missão que a gente quer fazer. A gente consegue incorporar essa missão nas nossas carreiras, nas nossas vidas. Então, eu vivo muito isso com as pessoas que trabalham comigo na Apsen, de ajudá-los a encontrar o propósito deles dentro daquilo que eles já executam. Muitas vezes a gente fica procurando fora e a gente tem todo esse movimento em relação às carreiras e tudo. E eu acho que o propósito está muito mais ligado ao que você quer passar para as pessoas, ao que você pode contribuir com a sociedade, que pode ser feito de tantas maneiras, né? E nem sempre a gente tem essa clareza. Às vezes a gente acha que a gente vai encontrar uma carreira
ou um projeto social, ou uma situação que isso é o seu propósito, né? E nem sempre vai ser assim. É. Rafa, conta para nós, o que você pensa sobre isso? Você que é uma especialista nesse assunto. Eu ia até falar para a Rafa tentar dar algumas dicas para gente de É, encontrar o propósito, né? Porque tem ótimo. bastante conhecimento em relação a isso também. Tá, eu vou só pegar um gancho no que a Renata falou, né? Não sei se são dicas, mas contando um pouco até da minha própria história, assim. Você falou, né, Renata, de desmistificar a questão do propósito, e acho que a gente tem que desmistificar a questão do autoconhecimento também, principalmente agora, né? Eu me identifiquei um pouco quando você falou também da sua história no começo. Eu sou do interior, sou de Sorocaba, também vim de uma separação aí dos meus pais difícil, que me deixou muito mais, sabe, com essa coisa de, meu, quero ir para fora, quero ser independente, não quero depender de ninguém. E aí eu fiz psicologia em Sorocaba e desde que eu me formei eu já fui para São Paulo trabalhar numa consultoria na área de gestão de pessoas. Só que como todo mundo que faz psicologia gosta dessa área clínica. Então, na época, eu fiz minha pós na PUC, em psicanálise e linguagem, estudei Freud, estudei Lacan. Era muito nova, eu tinha acabado de sair do interior para ir para a cidade grande, com 22. Né, Rafa? Era uma explosão na cabeça. Explosão, era tudo longe, difícil. Eu falei, eu ligava para minha mãe para me vitimizar e ela, não vou passar a mão na sua cabeça. Você quer ter seu título de especialista clínico ou não? Então, vai lá e faz. Enfim, foram 2 anos e meio conciliando os dois, né? Só que o que eu percebi? Que na PUC, né, eu conheci muita gente legal, foi muito bacana essa experiência de 2 anos e meio, mas eu vi que eu gostava muito mais da teoria do que da prática. Que eu não gostava muito ali de ficar lidando com aquela coisa lacaniana, freudiana. Eu amo, até hoje assisto várias séries de psicose e psicótico, adoro esse tipo de coisa, mas não para trabalhar. E aí, paralelamente a isso, eu fui fazendo a minha carreira no mundo corporativo. E aí me aproximei de um outro lado da psicologia, que é a psicologia positiva. E o que a psicologia... Olha, o próprio nome já é bonito, né? A psicologia positiva, ela foca naquilo que é luz, aquilo que é potencial, aquilo que deve ser desenvolvido. E então, em vez de trabalhar, né, com o lado da patologia, eu resolvi trabalhar com o desenvolvimento de potencial e de talento. Só que o que eu percebi no mundo corporativo? Que muitas pessoas estavam infelizes, porque elas não se reconheciam naquilo. Né? Então, só que sempre teve aquele preconceito, inclusive da própria psicologia, porque quando a gente olha essas raízes mais da psicanálise, quando a gente fala em autoconhecimento, eles olham e falam, não, isso não existe. Então, foi uma barreira interna minha, mesmo sendo psicóloga, escolhendo essa parte aí, eu vi que eu tinha que fazer essa escolha, né? E aí, você falou da questão de desmistificar o propósito, a gente também precisa desmistificar o que é o autoconhecimento, né? Porque trazendo, eu acho que eles andam muito juntos, né? Hoje o curso de psicologia positiva é um dos mais procurados em Harvard por executivos do mundo inteiro. E a gente tem que desmistificar um pouco isso. E o que o Sean Asher fala pra gente, que é o autor do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, é que você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas você precisa ser feliz para ter sucesso. E é uma virada de chave não no sentido piegas, e agora mais do que nunca, né? A gente tem que realmente se empoderar desse autoconhecimento e desse propósito. Eu acho que é o nosso caminho de salvação. Assim, então, eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês, tão em linha com tudo isso, né? Porque quando você vai ver isso que importa. E você, Renata, conseguiu desmistificar várias coisas. Tipo, eu sou uma executiva, mas eu posso me desafiar e também participar de competições. Eu posso ir, né? Eu não quero ser vista como a filha do dono. Então, tem toda uma busca de sentido que antes, talvez, de tudo isso acontecer, era muito mais uma questão da área, talvez, de RH, porque a nossa demanda vinha diretamente. Agora eu acho que é universal, né? E eu acho que agora o mundo está mais aberto para isso. Muito bom. Olha, ser feliz para ter sucesso faz todo sentido com a história que a Renata contou. Porque você viveu, né? A Renata falou de momentos de fracasso, né, Renata? O fracasso do casamento dos seus pais, o fracasso do seu casamento, são momentos caóticos. Momentos de crise. Momentos de crise, que em princípio a gente sempre associa com um momento de tristeza, de coisas ruins. Você falou, eu amargurei 5 anos sem saber muito para onde ir. É um processo. A gente não acorda e fala, nossa, descobri meu propósito. Assisti uma série e aquilo começa um movimento, mas você fazendo esse processo com Hoffman, né, que você se redescobriu ali, eu acho que você encontrou o seu momento mais feliz. E você fala muito bem
que você é uma sonhadora, né? Eu vi alguns vídeos seus e você fala, eu sou uma sonhadora de carteirinha, você acabou contando. Como é que esse lado sonhador seu acaba interferindo, ou interferindo positivamente, né? Acabou influenciando nessa sua descoberta de propósito? Então, ele me influenciou de diversas formas. No começo ele me confundiu muito, porque o fato de ser muito sonhadora, quem muito quer não faz nada, né? Então houve um grande período da minha vida que eu era aquela pessoa que mapeava tudo, colocava um monte de coisa no papel, mas não executava nem metade do que eu sonhava, né? E acho que também tinha muita relação com essa coisa de se conhecer melhor, de fato encontrar aquilo que realmente faz sentido. Acho que quando você está alinhada com aquilo que faz sentido nos seus valores, na sua essência, então você se conecta também mais com aqueles sonhos, né? E eu brinco que eu sou movida a sonhos, porque quem me conhece, convive mais de perto assim comigo, eu coloco um sonho, um objetivo, uma meta, quando ele está quase chegando, eu já estou sonhando o próximo. Entendi. Porque eu acredito muito que o ser humano... Sonhador de carteirinha mesmo, né? Carteirinha mesmo. Legítima. Legítima. Para mim é um grande combustível. Então, aquele sonho é aquele objetivo, aquela coisa que você coloca ali de longo prazo, que normalmente é algo desafiador, é algo mais difícil e que te movimenta. Se organizarem para atingir aquilo, né? Então, às vezes, quando você chega próximo de atingir um sonho que estava distante, vem aquela sensação de e depois, né? E antes que venha essa sensação do e depois, eu já mapeio logo um novo sonho. Então, eu tenho vivido assim nos últimos anos da minha vida e tenho vivido momentos especiais, né? Eu acredito muito em energia, então eu também acredito que a gente atrai aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente pensa. Então, a partir do momento que você canaliza a sua energia nessa direção, eu acho que a vida vai me abrindo portas também relacionadas àquilo que eu tenho vibrado e tenho desejado, enfim, né? Agora, só fazendo um adendo aqui ao que a gente estava conversando, uma das coisas que eu aprendi na maioria das imersões que eu fiz relacionadas ao autoconhecimento, até pegando um gancho na questão do desmistificar o autoconhecimento, que eu concordo plenamente, eu acho que as pessoas até têm um pouco de medo, né, de se conhecer. E eu acho que a base para desmistificar o autoconhecimento é aceitar que nós somos luz e sombra. Todo mundo tem sombra. Então, a partir do momento que você aceita a sua sombra, porque as pessoas falam, se conhecer dói, se conhecer... Porque a gente negligencia o nosso lado sombra a vida inteira, porque a gente é criado assim. Você não pode falar, pode pensar, não pode ser, mas em essência a gente é. O que a gente precisa fazer é conhecer e aceitar e aí se empoderar da possibilidade de alimentar o lado luz. Então é assim que você diminui o seu lado sombra. Não é que você vai deixar de ter este lado sombra, mas o seu lado luz vai ficar muito maior do que o sombra. E acima de tudo, é uma jornada. Você vai cair em pegadinhas, você vai se ver sombra de novo. Mas no momento que você se conhece, você se percebe e você fala, não, opa, isso aqui não é o que eu quero ser, né? Eu não quero agir desta forma. Então você se empodera de uma energia de falar, eu sou luz e eu vou trazer amor, eu vou trazer esse outro lado para minha vida. Então acho que é um pouco do desmistificar parte disso, né? A gente é meio criado, principalmente as gerações anteriores, e eu sou muito feliz, assim, eu tenho um artigo no meu blog que é o artigo que eu mais gosto, que eu escrevi já há um tempo atrás, quando a Disney e o cinema e Hollywood começaram a falar de autoconhecimento. Quando veio o desenho do Divertidamente, aquilo para mim foi um presente da vida. Porque eu falei, gente, essas crianças, que claro, hoje a gente brinca que os pais gostam mais de assistir do que a própria criança, mas bem ou mal, é de alguma forma, elas estão absorvendo alguma coisinha que está ali, né? O próprio Zootopia, onde você tem a coelhinha lá, que ela quer ser ela não quer ser outra coisa, né? Então, essas crianças vão crescer de uma forma diferente. E, acima de tudo, as crianças que são criadas por pais que têm essa preocupação, que vão tratar elas com individualidade, que vão saber olhar o talento, que vão saber direcionar, né, com mais carinho. Mas as gerações anteriores, e eu peguei uma parte disso, que eu falo que eu tenho 38 anos, e eu digo que eu sou uma geração de transição. A próxima geração que está vindo já é uma geração mais consciente, que já é tecnológica, que já tem os pais mais esclarecidos sobre esse assunto. Os meus pais gostam de autoconhecimento, eles são bem diferentes, assim. A minha avó, por exemplo, é uma pessoa, uma mulher incrível, mas que nunca se preocupou com isso e que acha, enfim, ela não consegue nem se conectar com
com essa realidade. Quando a gente tenta conversar, meio que não vai, né? Comando e controle. Preciso da regra, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa geração é assim. Não adianta a gente tentar mudar. Então isso confunde muito essas gerações que foram criadas dessa forma, né? Esse momento de você se libertar dessa realidade, né? É um momento diferente, difícil. E eu que passei por essa transformação recente, tem um momento também de dor, de você renegociar os pactos com as pessoas que você ama, porque às vezes a gente vai criando ao longo da vida uma relação de dependência, uma relação de mostrar algo para ser aceito, enfim. E a partir do momento que você quer quebrar esse elo, vem uma fase também de renegociações. E eu, no meu caso, o fato de competir foi um fato também muito importante, porque eu quebrei vários elos ali quando eu fui competir. Então, até com a minha família mesmo, com as pessoas que eu mais amava, porque a minha família é uma família de italianos com baianos. Então, imagina que a gente vive no meio de comida, de fartura, o carinho é dado através da comida, é dado através da celebração, da bebida. E eu, durante o período da minha vida, parei de conviver nesse aspecto com eles, né? E a gente precisou reaprender a conviver de outras formas. Faz parte desse novo pacto, né? No meu caso, como eu ia competir, eu consegui quase que fazer Mas, às vezes, a gente não tem algo na nossa vida assim, que nos permite fazer uma mudança brusca. Então, nesse momento que, às vezes, você sente que a sociedade te puxa para o status quo, né? Que você quer ser diferente, mas as pessoas te puxam para as atitudes anteriores, né? Essa primeira fase, essa primeira onda que eu acho que é a mais difícil, porque, como dizem os surfistas, depois que você quebra a arrebentação, aí vai que vai. Vai. Você tem uma frase, a Renata escreveu um livro do sonho à realização, vou pôr aqui, ó, a gente tem esse livro que ela nos presenteou um tempinho atrás, e tem uma frase aqui do Roberto Chiniachik falando do sonho que a gente estava comentando aqui agora, que você colocou aqui. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Você, pelo que você fala, você realizou vários sonhos teus, mas teve algum que você ainda não realizou? Ou teve algum que foi muito difícil que você achou que não fosse realizar, Rê? Olha, tiveram alguns bem difíceis, assim, né? A minha própria carreira foi um grande desafio na minha vida, pelo fato, como eu comentei, de ser filha do dono e de ser muitas vezes subestimada, né? Eu vivi situações muito jovens que eu não imaginaria que eu viveria. Então, de pessoas que, de alguma forma, não ajudavam a minha carreira, né? Porque sentiam que talvez eu era uma ameaça. Imagina, uma menina recém-chegada, né? Mas, enfim, mas acontece. Então, eu acho que me estabelecer na minha carreira foi algo que eu batalhei bastante, assim, muito duro. E competir também. Porque competir foi uma quebra de paradigma tão grande na minha vida, assim, com todos. Né? Num primeiro momento também não tive muito apoio dos meus pais, dos meus amigos, enfim. Então, aquele primeiro momento foi um pouco mais difícil. Depois de um tempo, minha mãe é muito minha amiga, muito. Assim, a gente é super parceira. E aí, depois de um tempo, eu convenci minha mãe que aquilo era importante para mim. E na época era tão interessante porque eu dizia que eu ia competir e eu não sabia por quê. Mas eu sabia que tinha alguma coisa por trás desse desejo de competir, que aquilo me levaria em algum lugar. E com certeza tem a ver com essa jornada que eu precisava passar, né? Além, obviamente, de que o esporte me abriu muitas portas. Hoje eu permeio na área do esporte em diversas frentes, né? Mas competir me fez foi como se fosse um marco, assim. Eu, de fato, troquei de pele. Né? Eu vinha construindo toda uma fase de autoconhecimento, de transformação, de mudança de postura, de atitude, de forma. E competir foi a hora que eu rompi os elos de uma vez por todas e falei, daqui para frente é a Renata pela Renata, com as vontades da Renata, né? Sem precisar agradar a todos, sem precisar atender uma série de expectativas, enfim. E eu acho que foi bem, bem desafiador. O Toledo, que é meu noivo, pode dizer muito bem. Ele sobreviveu. Eu lembro essa fase. Eu lembro uma vez que ele falou, que a gente perguntou para ele, eu falei, mas como é que vocês fazem com a questão da alimentação? Porque isso que você trouxe com a família é um rompimento e uma determinação incrível, né? Acho que essa característica sua que você disse logo no começo, que você é bem determinada, é
Acho que o maior exemplo, a maior prova que você passou foi nesse momento. Uma família que demonstra o amor através da comida e da bebida, e eu sei bem que é isso, porque eu tenho uma parte da minha família também é dessa forma, e você se determinar, claro que você teve ali uma justificativa, né? Você tinha uma justificativa clara, mas isso foi libertador para você naquele momento e que você bem trouxe aqui. A partir dali, eu faço as coisas por mim mesma e não mais pelas pessoas. A gente tem um problema, eu acho que paira, né, todo ser humano, que é a comparação, a questão da comparação. Você sempre se compara em relação ao outro. E a gente sofre muito pela comparação. E você traz também no teu livro e a tua história de vida falando desses padrões, né, que a gente precisa teoricamente cumprir. No momento como o momento que a gente está vivendo hoje, eu acho que isso meio que cai por terra, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês duas, Rafa e Renata, como é que é você não viver por comparações e viver por si, pelo seu próprio propósito, pelos seus objetivos. E, assim, me contem aqui um pouquinho, porque isso serve de exemplo para todas as pessoas que estão rompendo muitas barreiras agora. Eu queria trazer um exemplo, trazendo um pouquinho a minha história também, quando eu falei, né, que fui super nova para São Paulo, e eu tive a sorte de sempre trabalhar com pessoas muito boas e que sempre subia muito a régua. Só que eu tinha acabado de me formar, eu não tinha autoconhecimento nenhum, né? Na faculdade a gente aprende muito pouco, né? A escola da vida que conta. E quando eu cheguei em São Paulo, eu ficava, nossa, eu me comparava muito. E aí eu olhava para elas e eu falava, nunca vou chegar. Aí eu olhava para os meus amigos e falava, tô bem, tira do pé, porque você não está em um lugar. Você fala, meu, o que eu tô fazendo? Então, quando eu falo que foi um conflito para mim, psicanálise e psicologia positiva, foi mesmo, porque daí eu comecei a me apropriar, tudo aquilo que a gente aplicava com os clientes, a gente fazia internamente, e eu comecei a me reconhecer muito mais. Então, quando eu comecei a ficar consciente quais são os meus talentos, onde eu podia dar minha luz, como eu poderia contribuir com aquela parceria da minha forma e cavar o meu espaço, eu fui ganhando uma potência que foi libertadora. Né? Porque senão você fala, a gente tem que se comparar com aquilo que a gente foi ontem. Poxa, ontem eu não conseguia fazer uma palestra online, hoje eu consigo. Ontem eu não conseguia atender uma pessoa mais velha do que hoje eu consigo, porque são crenças limitantes que a gente vai colocando no meio do caminho, né? Então, quando eu parei de comparar, o meu resultado foi muito maior. E agora, com toda essa questão de humor, eu tenho estudado bastante toda essa questão que a gente está passando. Uma das minhas formas de quarentena aí é aprender, e estou estudando bastante até o humor. E estou estudando o Murilo Gun. Ele é muito bom, ele é genial, gente. Ele é genial. Se vocês puderem assistir... É verdade. Ontem eu assisti uma live dele. É demais. Ele é maravilhoso. Ele estava com as unhas toda pintada, uma de cada cor. Gente, que graça. Ele é maravilhoso. Até falando nele, ele fala das competências que a gente precisa desenvolver. Ele fala que a primeira, né? Claro, a gente já sabe, a intrapessoal, que tem a ver com o nosso autoconhecimento, a interpessoal, que tem a ver com os nossos relacionamentos com o outro. Aí ele traz 3 outras que eu acho super interessantes. A criativa, que a Renata falou que ela se considera bastante criativa, né? Eu acho que, agora, o que é a criatividade? É resolver problemas de formas diferentes, o mundo mudou, né? E as 2 últimas que ele fala é a inteligência interartificial, que tem a ver como que a gente lida com essa era, né, da inteligência artificial e como a gente lida com esses recursos, começando pelas tantas tecnologias que a gente precisa administrar. Ele fala, eu cuido do meu WhatsApp ou ele manda em mim, né? E a última que ele fala é uma inteligência que é aprendedora educadora. Ou seja, a gente sempre tem que aprender, a gente tem que continuar aprendendo e compartilhando isso, né? Então, acho que isso é muito forte. E uma das coisas que ele traz no curso dele, que se chama Reaprendizagem Criativa, é que a gente precisa deixar de comparar e ter o outro como uma inspiração. O outro não pode ser fonte de sofrimento, o outro tem que ser fonte de inspiração. E isso para mim faz muito sentido. Ah, isso é muito legal. A gente sai de um olhar de autocrítica, que a gente estava falando, para um olhar de autocompaixão. E aí muda tudo, né? Porque daí a gente começa a ter um olhar mais possibilista sobre nós mesmos. Eu até arrepio falando disso, porque é uma busca. Eu acho que todo mundo que está aqui tem essa busca. Né? Então, eu acho que é muito forte isso para mim da comparação. Eu aprendi, bati bastante a cabeça e agora quando eu olho eu falo, gente, são referências para mim. São Exatamente. Pessoas que pro próximo patamar, são pessoas que eu quero ter perto de mim. Né? O budismo fala que comparação é uma das principais causas do sofrimento humano, acompanhada da expectativa e do apego. Como a gente tem dificuldade de olhar
para a gente para frente, né? E não olhar só para trás. Mas vai lá, Rê, conta aí que a Adri jogou a bola para vocês, eu interrompi um pouquinho. Imagina! Eu só queria fazer uma pausa rapidinho aqui, só para dizer que está sendo um presente conversar com vocês. Rafa, que delícia de escutar. Não é? É uma alegria conversar com pessoas, né, que a gente está tão alinhado naquilo que a gente acredita, enfim, né? Muito girl Muito powers bom. hoje, gente. Muito hoje. Não é verdade? É isso aí. Nada é por acaso, tá vendo? Por isso Tá que eu estou vendo? aqui hoje. É. E eu acho que assim, pegando um gancho no que a Rafa falou, esse momento também que a gente está vivendo, não digo nem o momento da pandemia, tá? Que também se agrava, mas eu digo assim, o momento digital que a gente vive, as mídias sociais, tem agravado muito isso. Porque a comparação antigamente era com a mídia de massa, né? Vai com a televisão, e a gente não tinha muito acesso, a gente tinha acesso aos nossos colegas, as pessoas da nossa família, que a gente convivia. O resto, ninguém sabia como que era a vida, ninguém mostrava muito, então a gente não conseguia ter essa comparação tão latente como a gente tem hoje. E o ser humano tem um pouco daquela coisa de, quando ele se compara com alguém que está muito distante, no caso uma celebridade, uma pessoa pública, enfim, tudo bem ele ser melhor do que a pessoa, porque aí tem toda uma série de justificativas e tal. E a mídia social começa a trazer pessoas como você, né, que às vezes tem uma realidade parecida, assim como também mostra de tudo, né, mostra o extremo, mostra lá. Sim. E as pessoas só mostram na mídia social as coisas bacanas, né, é difícil você postar a realidade, é difícil você... Então essa comparação, ela fica cada vez mais crítica, levando cada vez mais as pessoas a ficarem... Mais injusta, né, mais injusta. E eu sempre falo, e eu tentei fazer isso no meu livro, e eu sempre tento fazer isso tudo que eu produzo de conteúdo, no meu blog, enfim, nas minhas palestras, eu sempre tento mostrar os tombos que eu levei, né? E eu sou muito feliz porque, no meu caso, como eu vivi uma separação, vivi a separação dos meus pais, assim, eu tenho muita conexão com mulheres ou que estão infelizes nos relacionamentos, não têm coragem, às vezes, de tomar uma decisão, ou que passaram por algum relacionamento que não deu certo e ainda não conseguiram se reconstruir, enfim. Então eu tenho uma conexão assim com essas mulheres que é muito importante, mas eu acho importante a gente também mostrar o lado duro, o lado difícil, né? Então assim, porque se comparar, como a Rafa falou, eu acho que a gente só pode de fato se inspirar. Cada ser humano é único, é ímpar, e uma coisa que a gente tem que ter muita clareza sempre, assim, é pegar as histórias de pessoas que saíram do nada e construíram coisas absolutamente incríveis. Então, não existe também aquela falsa percepção de que, mas essa pessoa consegue por isso, por aquilo. Eu sofro muito preconceito, porque, para a Renata é fácil, ela nasceu numa família que tem condições, ela teve uma carreira assim, assado, tem 1000 justificativas. Mas ninguém sabe as gramas que eu comi. Mas quando você exato. Que você sabe de onde a pessoa veio, que você viu o quanto ela conseguiu se superar, você consegue de fato acreditar que para o ser humano não tem limites. Qualquer pessoa é capaz de realizar qualquer sonho, por mais louco e absurdo que pareça. É possível. Obviamente, vai ser muito mais difícil, vai ter um monte de interferências ao longo do caminho. Então, eu concordo completamente com o que a Rafa falou, de a gente, de fato, procurar se inspirar nas pessoas, né? E também não copiar, né? É o seu jeito de atingir aquilo que você admira. Com a sua personalidade, com a sua autenticidade, com a sua forma, enfim. A gente tem visto muitas pessoas plásticas, né? Muitas pessoas fakes, que são uma coisa, né? Elas querem mostrar uma imagem, mas não é aquilo que elas são de verdade, né? E eu sempre digo para as pessoas que se tiver um valor que eu acho que a gente precisa trabalhar e divulgar e incentivar nesse nosso momento atual, é a coerência. Eu acho que o nosso mundo carece de pessoas coerentes. Coerente que fala, age e se comporta exatamente da mesma forma, né? Não adianta você mostrar outra. Perfeito. Você estava falando e eu estava olhando para vocês duas aqui, vocês têm uma coisa em comum. Além de toda essa paixão pelo autoconhecimento, vocês são coerentes. Vocês são íntegras, né? Assim, claro, a Rafaela a gente tem um pouco mais de convívio, a Renata menos, mas a gente vem acompanhando e conhece um pouquinho da história
e consegue identificar essa coerência. Uma das coisas que a gente mais tem se preocupado em trazer para o Quintas Mais Humanas é isso. A gente não quer imagem, a gente quer gente íntegra, íntegra no sentido, não é de caráter, mas de você viver exatamente aquilo que você fala, que você não é uma imagem, que você não é mais uma fake news. Né? De ser inteiro, né, Dri, eu acho. De ser inteiro, íntegro no sentido de ser inteiro mesmo, genuíno, né? A Rê usou a palavra aqui de coerência, eu uso como genuíno. Então, vocês são genuínas naquilo que vocês vivem e fazem. Eu acho que tem os pontos. A Renata você tem várias frentes de atuação, né, Rê? Queria que você contasse um pouquinho como é que você consegue administrar isso, pelo amor de Deus. A gente está vivendo um pouquinho nesse momento, como várias frentes entre casa, criança, trabalho, esposa e tudo mais, e mídias sociais, porque agora a gente tá nesse mundo, a gente precisa se expor e tá, enfim. Fala aí, o que você toma de manhã? Vamos lá. Eu sou freak, né? Dá pra perceber, sou super workaholic. Eu gosto dessa vida agitada que eu levo, né? Às vezes as pessoas brincam comigo, eu já fiz diversas vezes as minhas palestras e no fim a pessoa fala pra mim, não, mas eu fiquei cansada só de escutar você falando. Mas eu acho que cada pessoa tem um jeito, né? Isso me motiva. O Toledo, que acho que de todas as pessoas hoje, mais recentemente, né, convive comigo mais tempo, né? Ele sabe muito bem, porque eu, quando tenho um dia para descansar, eu olho para a cara dele, ele já fala para mim, ele fala tédio, né? Eu fico entediada, eu sou movida a essa coisa de estar com as pessoas, de estar executando alguma coisa, estar fazendo alguma coisa, enfim. Mas vai muito de personalidade também. Agora, como equilibrar, como dar conta, eu acho que envolve primeiro saber falar não. Porque embora eu faça muitas coisas, eu falo não para muito mais coisas. Que é algo que talvez as pessoas não tenham essa visão olhando de fora, né? Porque para fazer tudo que eu faço, o meu dia é super cronometrado. Eu brinco que a minha carreira é como se eu fosse uma telecena. É de hora em hora. Então, as minhas reuniões, meus compromissos, eles são todos de hora em hora. Então, você pega a minha agenda do dia e fala, meu Deus do céu, né? E para que isso aconteça, eu preciso dizer não para muitas coisas, né? E também abro mão de muitas coisas que roubam tempo. E não é dizer que eu não faço. Eu sim fico lá zapeando na mídia social, eu sim fico de vez em quando fazendo coisas que me fazem bem do nada, só para desopilar um pouquinho. Mas eu não faço isso ao longo do dia, né? Eu tenho os meus horários, eu tenho as minhas válvulas de escape, então eu sou muito disciplinada. E isso, com certeza, eu trago do esporte, não só do fisiculturismo, que é mais recente na minha vida, mas eu cresci no balé clássico, que é super rígido, que exige uma disciplina altíssima. Então, eu acho que eu tenho muito essa coisa da determinação, da disciplina e muito gestão do tempo. Eu sou muito obcecada por, sabe, se eu me propus, isso aqui eu vou fazer em 1 hora, eu vou fazer em 1 hora. Então, tem bastante disso, planejamento, organização, disciplina. E, obviamente, pessoas que estão ao meu redor, que me ajudam e me apoiam, que são super capazes e que são pessoas que eu devo a minha vida a elas, assim, desde o meu trabalho, no ápice, graças a Deus, hoje, eu tenho uma equipe que eu confio muito, que é muito competente, que tem... Eu brinquei outro dia, né, porque os diretos que reportam diretamente para mim, assim, é o momento mais incrível da minha vida, porque eu tenho uma equipe que eu confio. Rê, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, qual que é o teu papel na Apsen? Eu sou diretora de assuntos corporativos e eu brinco, para tentar deixar mais claro uma coisa que é complexa, né? Eu planejo e controlo. Então, todas as áreas de planejamento estratégico, planejamento orçamentário, que tem toda a parte de visão de futuro e etc., fica no guarda-chuva da minha diretoria. Eu cuido de toda a parte de gestão, riscos e integridade, que aí é o lado do controle, né, onde a gente acompanha aí todos os indicadores, todas as políticas, enfim, todas as iniciativas de governança, porque eu, como terceira geração, e com meu pai na presidência, me vejo num papel de
eternizar a cultura da empresa, né? Perenizar a cultura da empresa, que é o bem mais rico que a gente tem e que é a coisa mais difícil de se fazer. É, bem desafiadora. Crescer, se profissionalizar e manter a cultura é algo bem difícil. Então, eu prezo muito por isso. Aí eu tenho comigo também marketing institucional, que faz toda a parte de comunicação interna, comunicação externa, relacionamento com imprensa, etc. Recentemente, com esse projeto de digital, e que a gente vai atuar muito fortemente em uma série de plataformas. E tenho também um escritório de projetos e processos, onde a gente cuida aí de todos os projetos e processos da empresa. Uau! Coisa, né? Nossa! Então, esse time que está comigo à frente de todas essas áreas é um time que eu sou muito contente hoje de dizer que eu confio. É tão difícil nas relações de trabalho você confiar. Então, esse é um time que eu tenho o valor base mais importante para mim no negócio muito firme. Mas em todas as outras áreas, eu tenho uma pequena produtora onde eu produzo todos os meus conteúdos e eu também tenho uma equipe que eu amo trabalhar, que é super competente. Na minha casa, eu tenho a sorte de ter 2 pessoas que trabalham comigo, que são da família, que são... Porque eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho filhos de patas, então minha casa dá bastante trabalho. E, enfim, então assim, também tenho pessoas competentes que eu confio, que estão à minha volta, que me ajudam, que me apoiam. E eu acho que é muito disso. Mas, voltando ao assunto do falar muitos nãos, eu acho que esse, se for uma dica que as pessoas puderem implementar de imediato, porque... E aí eu volto até para uma questão que eu comentei, que eu sou muito ligada às causas femininas, e aí eu volto para a mulher. A mulher tem muita dificuldade de dizer não. A mulher tem o marido, tem os filhos, tem a casa, tem tudo. O marido não titubeia. Ele tem o futebol dele, ele tem um momento que ele tem aula de inglês, que ele tem um evento, ele tem uma viagem de trabalho. Ele simplesmente te avisa. Ó, quinta-feira, tal horário, eu tô no futebol. Fim de semana eu vou num evento, não sei aonde. A mulher, antes de pensar em abrir mão, ela já se bobear, ela nem faz. Porque e se, isso e aquilo, e o filho, e o marido... Então, acho que a mulher também precisa trazer esse papel um pouco para si, de colocar algumas barreiras, de pedir mais ajuda do maridão, que tem que sim apoiar. Então, acho que tem uma lição de casa grande para a mulherada. Olha, vocês vão falando, tá dando tantos insights na minha cabeça, eu vou anotando, aí vocês falam outra coisa, eu anoto outra coisa, eu quero fazer outra pergunta, aí precisava de 3 programas, gente, pra gente perguntar tanto que a gente quer. Eu tenho um monte de insight aqui, eu não sei nem por onde começar. Mas eu acho que você falou uma coisa interessante. Quando você falou de coerência, é coerência com você mesma. Porque você faz tantas coisas diferentes, Renata, que alguém pode falar assim, mas espera aí, ela é diretora de assuntos corporativos, tem uma cadeira executiva, estou imaginando você lá dentro da sua sala. Aí você sai, é rainha de bateria, mas aí ela também é influencer, mas ela tem um trabalho Fit do Bem, que é um projeto social incrível, vocês pesquisem aí, porque é maravilhoso o trabalho que a Renata faz nesse sentido. E aí tem toda a competição do fisiculturismo, que exige muito de você, né, Renata? Quando você está em competição, exige pra caramba. Tem gente que fala assim, peraí, não tem nada de coerência nisso que ela tá falando. Cada coisa é uma coisa. E aí entra, acho que é um aprendizado que a gente tem. A coerência é com você mesma. Volta à história do propósito, lá do começo que a gente falou. Gente, se fizer uma pesquisa no Google com a palavra propósito, é uma das palavras mais faladas hoje em dia. 47 milhões de resultados aparecem. Mais de 47 milhões. Então, cada vez mais acho que as pessoas estão mais sensibilizadas para isso, porque você, conhecendo você mesmo, sabendo que, né, aquilo que te faz feliz, não importa o que. Então, acho que... Aí eu lembrei do Simon Sinek. Então, eu vou lembrando, olha as coisas como vão aparecendo. Lembrei da Brené Brown, falando, né, a coragem de ser imperfeito, tem tudo a ver com o que a Renata falou, mas voltando um pouquinho ao círculo dourado do Simon Sinek, quando você sabe o porquê, o como e o que você vai fazer, não importa. Né? Entendendo o que você vai fazer. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo. Muitas pessoas fizeram seus planos, começaram o ano com várias... Não, esse ano eu vou fazer isso, eu vou dobrar meu faturamento, eu vou fazer um novo curso, eu vou emagrecer tantos... Enfim, cada um fez os seus planos e as coisas simplesmente mudaram. E agora, gente, eu tinha tanto plano, o que eu faço? E aí a gente ouviu o João Branco, o CMO do McDonald's esses dias, né, Dri? E ele falou exatamente, se você sabe o que você quer atingir com esse plano, muda o plano. Se você sabe o que você quer, o plano é só um meio para chegar lá. Você sabe onde você... Né,
Onde você quer chegar, como o que você vai fazer é uma outra história. E acho que você encontrou vários comos e vários ok's. E isso é super inspirador. A gente não precisa ser cartesiano nesse processo todo. Sensacional! Você também, Rafaela, anotou um monte de coisa que eu vi você anotando aí. Eu tava dando vários ensaios. Eu tô aqui doida. É porque várias coisas que a Renata falou, que eu acho que é até uma contribuição para o mundo corporativo, né? Ela falou primeiro dessa questão de saber falar não. E eu gosto muito de trazer o William Ury, que é um dos grandes especialistas em negociação nesse momento, porque ele diz pra gente assim, né? Quando a gente fala não, a gente diz não para uma coisa. Quando a gente diz sim, a gente diz não para muitas coisas que a gente poderia fazer e não fez. Simples assim, né? E aí, trazendo um pouco dessa questão quando a gente sabe, né, quando a gente tem mais autoconhecimento e mais propósito, fica muito mais fácil não responder às demandas dos grandes outros, né? E aí, para quem está no mundo corporativo, acho que essa é uma reflexão importante também. Quando você fala que você é obcecada por gestão do tempo, eu sou também. Mas eu não faço, eu não sou rainha de bateria, eu tô deixando a desejar no esporte, eu ainda tenho que equilibrar alguns outros papéis, tá? Mas enfim, sem cobrança, porque agora a gente não pode ser tão perfeccionista. Uma das previsões do pessoal lá da Singularity University, lá no Vale do Silício, do Salim Ismail, ele fala que no futuro, que é agora, só haverá uma única descrição de cargos. Então, solucionador de problemas criativo e adaptável. Então, às vezes a gente fica muito nessa, eu fiz isso, mas eu deveria ter feito outra coisa. Né, aquele arrependimento. Surge muito essas questões em demandas de coaching e no mundo corporativo também. A questão é que agora a gente precisa, não importa se você está no mundo corporativo ou não, e você falou da confiança, é muito forte nesse sentido, a gente precisa ser autogerenciável em todas as esferas da nossa vida. E entender que a carreira, que a vida, que a gente não pode terceirizar, está na nossa mão. E quando a gente tem de confiança, isso fica muito mais forte, né? A gente consegue atuar muito melhor. Então, eram essas as reflexões quando você estava falando. Poxa, é isso, gente. Se a gente entender que está tudo aqui, tudo que a gente precisa, nossa potencialidade está com a gente, fica muito mais forte. É claro que os negócios conscientes, e por tudo que você falou, eu tenho certeza que você é uma empresária consciente nesse sentido, vai fazer a sua parte. A gente vai investir em gestão de pessoas, a gente está junto. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que é ganho mútuo, né? Que confiança é ganho mútuo. Então, todo mundo cresce. E a gente veio do mundo que era muito, eu preciso competir. Não, compete com você mesmo, né? Você não precisa ficar provando a todo momento. Foi até engraçado, trazendo um gancho que a Adri falou. Ontem, né? Eu tava pensando, nossa, eu posso falar sobre isso, sobre aquilo. A Adri falou assim, Rafa, relaxa. Só vem, não precisa preparar nada, porque a gente fica muito assim, a gente precisa provar, né, uma autoridade, se legitimar. Não, a gente só precisa ser humano e mostrar a nossa vulnerabilidade. Coerente. E falar a nossa verdade, é a coerência, né, Dri? Então tá tudo bem, é muito mais leve, gente, muito mais leve. O que não significa, deixa a vida me levar, né, que a gente também, eu acho que assim, leveza, tranquilidade, legitimidade pelo que você é, de fato, ok, mas deixa a vida me levar, não tem nada a ver com a história da Renata, é dedicação, é suor, né, Rê? Justamente a frase dela do legado, né, o slogan, Exato. o propósito, o legado é isso, gente, o legado é isso. Ô, Rê, busque seu propósito e deixe seu legado. Qual é o legado que você quer deixar? Que legado que você tem para deixar? Qual é o legado que você quer deixar até o final da sua vida? São duas perguntas em uma. E qual é o legado que você deixa para a gente hoje? Olha, eu sempre digo que o que eu mais quero na minha vida é ajudar as pessoas para que elas despertem, para que elas se descubram, para que elas levem uma vida mais leve, né? Eu acho que essa jornada que eu vivi, a minha maior intenção é que as pessoas possam se permitir viver isso. E não é dizer que hoje é felicidade o tempo todo, que as coisas são fáceis, muito pelo contrário. A gente vai passando de fase, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Mas eu digo que a gente vai ficando cada vez mais confortável na nossa própria pele. E o meu maior desejo é que as pessoas também encontrem esse caminho, que a gente saia dessa superficialidade que a gente vive. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo da pandemia é um grande chamado. É uma grande oportunidade. As pessoas que eu vejo que estão saindo melhores desse momento são as pessoas que estão se dedicando a estudar, são as pessoas que estão se dedicando a explorar, tentar fazer algo diferente, tentar reinventar os seus próprios negócios, né? O meu pai me mandou um vídeo outro dia que mexeu muito comigo. É um vídeo de um mestre indiano e ele começa dizendo que
ele coloca como se fosse uma conversa direta, né? Você reclamava que não tinha tempo, você reclamava de saudades do seu esposo, você reclamava de saudade da sua esposa, você reclamava de saudade dos seus filhos, e agora você reclama de estar em casa, né? Tirando a parte, toda a questão social que envolve isso, aquelas pessoas que estão preocupadas com seus trabalhos, com seu sustento, etc., mas tem uma imensa parcela da população que está com seus salários aí garantidos, que está com a sua situação equilibrada e que ainda não encontrou uma possibilidade de aproveitar esse tempo, se está ocioso, se está livre, para se estruturar, para se reinventar, para se conectar, né? Então, acho que a gente vive esse momento agora que é um grande chamado. E o meu desejo é sempre esse. Como eu comentei, eu tenho uma causa muito grande voltada a mulheres, então eu espero conseguir empoderar e ajudar muitas mulheres aí ao longo da minha vida, que eu acho que se eu conseguir fazer isso, quando eu estiver velhinha ali, na hora que o vento da morte bater, eu vou estar com uma sensação de missão cumprida. Muito bom. Em relação à Apsen, tem algum legado específico que você queira comentar aqui conosco? Porque eu sei que tem um trabalho aí exaustivo com o laboratório, principalmente nesse período. Tem algo em destaque que você queira compartilhar conosco? Tem, eu acho que tem 2 pilares para mim que me movem na Apsen, assim, que me fazem enfrentar qualquer dificuldade, enfim. E que são as nossas pessoas, né, o que a gente chama de nossa gente, são os nossos colaboradores, os familiares dos nossos colaboradores, que para mim eu acho que é uma honra e um presente poder contribuir com a vida deles. Eu tenho muita gente na minha empresa que tem o pai, tem o filho, eu tenho pessoas, comentei com vocês que eu tenho um anjo que trabalha aqui comigo, que é a Val. Eu fiz um trabalho de desenvolvimento de carreira com a filha dela e hoje ela trabalha na Apsen, ela é uma menor aprendiz. Então, assim, isso para mim não tem preço. Eu vi muitos moleques e meninas que entraram na Apsen, na central de cópias na época, que nem tinha menor aprendiz, e que hoje tem uma carreira de sucesso, que tem suas famílias, que adquiriram as suas posses, os seus apartamentos, as suas vidas, enfim. E isso para mim é um presente tão grande. Então eu espero que a nossa gente da Apsen cresça muito mais e que a gente possa mostrar para o mercado que é possível, sim, trabalhar com pessoas de uma forma diferente, como a Apsen tem feito, né? E as pessoas que a gente ajuda a melhorar as vidas, né? Os nossos pacientes, as pessoas que usam as nossas medicações, que é uma outra missão que a gente tem, assim, muito forte. Então, a gente é testado em diversos momentos, assim, e a gente sempre preserva essa missão, esse carinho. Agora é um momento como esse. Eu tenho ido de vez em quando à fábrica para conversar com as pessoas que estão lá fisicamente trabalhando, que estão se expondo, que estão mais inseguras, enfim. E tenho feito uma série de ações para que eles tenham mais segurança, porque a gente escolheu trabalhar na área da saúde e nós temos milhares e milhares de pessoas que dependem das nossas medicações. Então, a gente tem um compromisso, né? Eu acho que esses 2 pilares, para mim, são os mais importantes e o legado que eu quero deixar sempre é voltado a pessoas. Que as pessoas saiam melhores desse contato com a Apsen, seja usando as nossas medicações, seja trabalhando conosco, tendo algum tipo de convívio. Muito bom. Gente, que delícia de papo nosso, viu? Muitos aprendizados aqui, inspiração. Rafa, tem alguma outra palavra que você queira deixar aqui para nós nesse momento, para todos os que estão nos ouvindo? Eu tenho uma frase final, mas antes eu queria fazer uma pergunta para Renata. Pode? Dá tempo? Claro! Porque a Adri trouxe a Brené Brown, eu gosto bastante dela também. E você falou, né, Renata, da questão da criança, do divertidamente. A gente veio muito de uma cultura que falava pra gente, às vezes, né, chora, engole o choro. E quando surgiu o divertidamente, foi muito legal porque as pessoas começaram a se implicar mais nessa educação também, de que a gente precisa nomear aquilo que a gente está sentindo, né? Então a gente fala de propósito, a gente fala de inteligência, mas no fim das contas a gente tem que tomar muito cuidado na educação, desde bem pequenininho, com a autoestima. E aí, isso me fez pensar bastante na Brené Brown, porque ela fala sobre a vulnerabilidade. E quando a gente fala sobre vulnerabilidade, agora, mais do que nunca, tem um sentimento inconsciente de que está todo mundo passando por isso, né? Um coletivo inconsciente que faz, ainda bem, a gente conseguir falar mais sobre isso, lidar melhor com isso e não achar que isso é fraqueza, porque não é. Isso é coragem. E aí, a pergunta que eu queria te fazer, trazendo uma frase dela, ela diz, né, que ser vulnerável não é sobre ganhar ou perder,
é sobre ter a coragem de se expor, mesmo sem poder controlar os resultados. Eu queria saber o que isso significa na sua vida diante de tanta busca, de tanta superação. O que isso significa para você? Eu acho que ser vulnerável é aceitar quem nós somos, né? Nós somos seres vulneráveis, nós não controlamos nada, na verdade, né? O que a gente pode fazer é contribuir para que as coisas caminhem de uma forma que a gente acredita que podem acontecer daquela forma, né? Mas a gente não controla nada. Então, nós somos seres vulneráveis, a história que eu falei da sombra e da luz, e eu falo muito em amorosidade. Eu gosto muito quando as pessoas conseguem se olhar com esse carinho, com esse acolhimento, sabe? Tá ok ser vulnerável, tá ok estar com medo nesse momento, tá ok estar inseguro, né? A gente só não pode deixar que isso domine a nossa vida, mas assim, e mostrar a vulnerabilidade é tão gostoso, é tão bom você poder dizer para as pessoas o que você está sentindo de fato, e não é demérito nenhum, você pode simplesmente expor os seus sentimentos, expor as suas necessidades, pedir ajuda, né? Como o ser humano tem dificuldade de pedir ajuda. E muitas vezes não é nem porque não tem pessoas dispostas a ajudar, muito pelo contrário, mas é justamente por essa incapacidade de mostrar essa vulnerabilidade, né? Então, eu acho que a gente precisa batalhar por isso. Faz parte de todo esse momento, desse despertar que a gente está vivendo. A gente está sendo forçado agora a muitas coisas, né? Muitas coisas que a gente não queria aceitar, nós estamos sendo expostos à marra. Então, eu só desejo que a gente carregue esse aprendizado conosco aqui, para quando tudo isso passar, para que a gente se torne aí seres humanos melhores e aceite a nossa vulnerabilidade. Muito bom. Amém. Né? Que assim realmente aconteça. Aconteça. Rafa, você falou que tinha uma última frase? Tem a ver com isso, inclusive essa resposta dela, só queria deixar como uma mensagem final, um psicólogo, né, o Viktor Frankl, que ele foi o cara que criou a logoterapia, que é o estudo que busca o sentido da vida. E ele está sendo muito estudado nesse momento, porque todos nós também estamos com aquele sentimento coletivo de que precisamos nos reinventar, guardada todas as proporções de vida e de história de cada um. E ele tem uma frase que ele diz, né? Quando a situação for ruim, quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando você não puder fazer nada, transforme-se. Então, acho que esse é um momento, né? O Murilo Gun falou isso, eu achei genial, para dar risada. Ele falou assim, a gente está passando por um momento que está todo mundo meio molinho. Então, é um momento que as pessoas ficam mais abertas para grandes mudanças. Talvez um bom momento para um advogado tributarista virar para a família e falar que ele quer ser terapeuta holístico. Então, gente, tá tudo bem, a gente não ficar, né, provando nada para ninguém, a gente pode ser o nosso plano A, B ou C, né? Então, acho que tá todo mundo mais aberto, mais empático, com mais compaixão, né? Podemos mostrar as nossas vulnerabilidades, a gente pode refletir, né, sobre nós mesmos, sobre as nossas escolhas, sem deixar, é claro, de valorizar a experiência que trouxe a gente até aqui, porque ela é o nosso legado, mas sabendo que a gente ainda tem muito que aprender para os próximos steps, para os próximos sonhos que a gente quer realizar, né? Eu acredito muito nisso, eu sou uma pessoa mais otimista, mais possibilista. Então, claro, tem momentos e dias que a gente não acorda tão bem, mas tem momentos que a gente acorda bem. Isso é lindo. Esse livro do Viktor Frankl... Pode falar. Ai, desculpa, Rafa, eu te cortei. Não, eu já terminei. Eu ia falar que esse livro do Viktor Frankl é tão especial, eu acho que cabe tanto nesse momento, que quem não leu, assim, recomendo fortemente que leia, né? E ali você vê de fato que eu comentei sobre a superação, sobre como a pessoa que é exposta ao limite do limite consegue sobreviver e ainda encontrar sentido. É uma coisa, assim, é muito forte, né? Eu acho que vale a leitura, eu sou apaixonada. Acho é inspirador. Olha, rola uma biblioteca, viu, Adriana? Desculpa te cortar. Rola uma, acho que a gente vai ter que pôr aqui nos créditos de baixo, porque a gente falou de tantas pessoas incríveis, tantas referências. Eu me comprometo a colocar aqui para vocês embaixo algumas dicas de leitura, que eu acho que foi fabuloso essa conversa. Muito bom. Eu acho que a mensagem final que a gente deixa aqui é que é possível, né? A gente não pode desistir, e uma coisa muito forte que vocês trouxeram é a gente buscar a nossa rede de apoio. Todos nós temos uma rede de apoio. Então, seria uma estupidez se nesse momento de isolamento, o isolamento é social, de eu não ir para um lugar e fazer, mas eu não preciso ficar sozinho nesse momento, né?
E para uma virada, não só nesse momento que a gente está falando de quarentena, mas eu falo para todos os momentos da nossa vida que a gente precisa realmente de uma virada, de uma mudança, precisa rever muitos valores e crenças que vocês trouxeram aqui. Nós sempre teremos uma rede de apoio. Ela pode não ser tão numerosa, às vezes não é mesmo, pode ser uma ou duas pessoas, mas que a gente faça um bom uso, né, um bom usufruto dessa uma ou duas pessoas nesse momento. A gente não precisa ficar sozinho. Então, eu quero realmente encorajar as pessoas a buscarem isso, porque é possível mudar, é possível se reinventar, é possível transformar aquilo que precisa ser transformado na vida, e por isso a gente convidou vocês aqui, que são prova viva disso, né? A história da Renata é incrível, a Rafa tem vivido isso lá fora também, e ensinado isso também para os seus clientes, e compartilhado conosco na Converte também. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês e todas as contribuições que vocês trouxeram. Foi riquíssima. Demais. Muita energia positiva. Tem energia interdigital, assim, a gente pode pegar, não é? Podemos criar um conceito. Não é? Olha aí, Murilo Gun, fica a dica. Muito bom, meninas. Viu? Dri, Andressa, Rafa, obrigada, amei, foi incrível. Beijo enorme. Obrigada, um beijo, abraço bem forte para vocês. Beijo. Pessoal, obrigada por ter ficado conosco e ter assistido até o fim. Eu sei que teve bastante aprendizado e reflexões aqui para o nosso dia a dia. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no canal. Isso aí. Obrigada por ter assistido até o final. Essa mulherada toda falando, foi muito bom. Então, se você gostou como a gente, compartilhe, multiplique isso para as pessoas, dê seu like, se inscreva no nosso canal, isso é sempre importante para nós. Clica lá na sinetinha e, claro, ouve a gente no podcast, fazendo o que você quiser nesse papo super gostoso. A gente se encontra na próxima semana, hein? Tchau, tchau. Beijo, pessoal.